O futebol mudou. Tivemos uma nova Champions League, vamos ter um novo Mundial de Seleções. Em 2025 vamos ter o primeiro de um novo Mundial de Clubes. Vai ser a primeira vez na história que vamos ter não 5, mas 32 das melhores equipas do mundo, vindas de todos os continentes, simplesmente os melhores dos melhores. Benfica e Porto são então as equipas a representar Portugal nesta primeira edição e sendo assim, a nossa jornada hoje vai até o sonho americano em busca de responder como é que jogam as equipas do grupo do Futebol Clube do Porto neste que é o primeiro Mundial de Clubes da FIFA. Podemos então começar justamente a falar sobre o Porto, que vem de uma época difícil, uma época de transição, com troca na presidência, também temos a saída do Sérgio Conceição, uma aposta que não deu certo no Vítor Bruno, agora uma aposta no Anselmi, então é um clube que realmente tem passado por uma época de transição, e uma época que justamente por isso a nível de resultados foi bastante aquém do esperado, termina abaixo do Sporting do Benfica no campeonato, termina sem títulos, é uma equipa que tem bastante talento individual sobretudo, mas que ainda parece estar longe de voltar a ter aquele coletivo para ser realmente uma equipa impactante, que consiga conquistar grandes coisas. Então a verdade é que o Porto chega aos Estados Unidos para disputar o Mundial, sendo o próprio Porto também uma grande incógnita, porque ainda é uma equipa que tem uma margem muito grande de crescimento, mas continua muito ali no limbo, uma equipa que tem bastante talento, mas que a nível coletivo ainda não se encontrou. E quis o destino que, por coincidência ou não, o Porto caísse justamente num grupo que é ele próprio uma grande incógnita, porque temos ali um grande clube da América do Sul, um grande clube da África, um clube que está crescente na América do Norte, mas que praticamente os três clubes também têm ali certos fatores que colocam em dúvida qual é que vai ser o seu verdadeiro desempenho. É justamente por isso que vamos aqui falar um bocadinho sobre cada um dos três adversários do Porto nesta fase de grupos do Mundial da FIFA. Podemos começar a falar, por exemplo, sobre o primeiro jogo do Porto, que é logo o mais difícil de todos. Vai ser um duelo entre Brasil e Portugal, o Brasileirão contra a Liga Portuguesa, Porto e Palmeiras, o Palmeiras da Abel Ferreira, que é um dos maiores clubes da América do Sul, 3 Libertadores, 12 Brasileirões, 4 Copas do Brasil, é sem dúvidas um ícone, um gigante do futebol brasileiro e sul-americano e que é comandado pelo português Abel Ferreira, que tem feito um trabalho fantástico desde que chegou ao clube em 2020, 2 Libertadores, 2 Brasileirões, uma Copa do Brasil, 10 títulos em 5 anos desde que assumiu o Verdão. Mas a verdade é que quando olhamos para o Palmeiras acaba que também está num processo um bocado parecido com o Porto. Chega numa época em que não consegue ter qualquer título, apenas o título paulista no início do ano, mas não é campeão brasileiro, não vence a Libertadores, não vence a Copa do Brasil. E em 2025 não só não consegue conquistar o Paulistão, como também se encontra atualmente em 4º lugar no Brasileirão, tendo perdido em confrontos diretos na liderança contra o Flamengo e contra o Cruzeiro, apesar de ter feito uma campanha dominante na Libertadores. A verdade é que teve um grupo que não exige assim tanto de um plantel tão forte e tão bem treinado quanto o Palmeiras, então segue sendo uma grande incógnita qual é que vai ser o verdadeiro desempenho deste clube no Mundial de Clubes contra o Porto e contra qualquer outra equipa. É uma equipa que taticamente se vai dispor numa ideia muito disciplinada, organização defensiva sobretudo, é uma equipa que vai explorar a transição rápida porque tem jogadores com muita criatividade, qualidade no passe e também alas velozes como o Estevão, por exemplo, vai explorar justamente então uma equipa organizada mais letal, que vai explorar o jogo pelas alas, pelas costas do adversário, mas que vai procurar sobretudo não ter problemas defensivos. É justamente por isso que é uma equipa que se calhar não vai propor tanto o jogo contra o Porto, mas que se calhar não por isso não vai ser dominante. É uma equipa que vai basicamente ser letal, vai fazer um jogo dificílimo, como faz contra qualquer equipa de futebol sul-americano, então vai ser mesmo um jogo muito difícil para o Porto vencer, por mais que o Palmeiras não esteja no seu auge nestes 5 anos mandados pelo Abel Ferreira. A verdade é que mesmo assim é um clube que dominou o seu grupo na Libertadores, segue em 4º no Brasileirão a poucos pontos do Flamengo, que é o líder, então consegue se manter constante em todas as competições e mesmo assim conta com um talento brutal no seu plantel. Tem um plantel que vai combinar então experiência de jogadores internacionais como o Everton, que já foi convocado diversas vezes para o Brasil, o Gustavo Gomes, central do Paraguai, o Rafael Veiga, que também já foi ao Brasil, Richard Rios, titular absoluto da seleção colombiana, e à frente de jovens talentos como o Estevão, que vai para o Chelsea, e o Vitor Roque, o Paulinho, o Facundo Torres. Então é uma equipa que tem mesmo muito talento, muito bem treinada, muito organizada. Então por mais que esteja num momento também de transição, precisa justamente de dar uma resposta ao seu adepto, principalmente por ser um clube que não tem oficialmente um Mundial. Acho que é uma equipa que vai mesmo querer dar tudo e vai ser uma equipa dificílima para o Porto vencer. Vai ser um jogo mesmo 50-50 e o jogo que vai mesmo definir provavelmente qual é que vai ser a equipa que vai ser líder deste grupo, porque em comparação ao Miami e ao Al-Ahly, Porto e o Palmeiras estão mesmo num patamar à frente. E se o Palmeiras é a grande incógnita em relação ao Porto, por ser a equipa mais difícil que vai defrontar, temos aqui o Inter Miami, que é uma grande incógnita justamente por ser uma equipa imprevisível, não tem experiência internacional, não tem experiência de forma geral, é uma equipa que tem apenas 5 anos desde que teve a sua primeira época profissional em 2020 e que na verdade só conquistou 2 títulos em toda a sua história, a Leagues Cup e também a Supporters Shield, que é basicamente o título dado à equipa que teve melhor
campanha na fase regular da MLS, sem contar os playoffs que valem realmente o título. Foi justamente o que deu a polémica vaga ao Inter Miami neste Mundial de Clubes. Muito se fala sobre o Messi, que é basicamente a grande referência desta equipa, como seria em qualquer outra equipa que jogasse, mas a verdade é que é uma equipa que depende bastante do talento individual de Messi e não só, mas é uma equipa então que vai ter esse foco muito ofensivo, vai ser muita criatividade, mas que a nível mesmo coletivo e sobretudo a nível defensivo vai ser uma equipa bastante frágil, o que principalmente numa competição deste calibre provavelmente vai ser fatal para o Inter Miami. Até uma equipa que se vai dispor num 3-5-2 normalmente, para justamente dar essa capacidade criativa num plantel que vai ter o Messi em conjunto com o Redondo, em conjunto com o Busquets, alas capazes de criar também como o Jordi Alba e na direita o Van Gant e na frente referências como o Luís Soares. Então é uma equipa que tem bastante qualidade nos seus jogadores, mas a grande maioria já mais experientes, num calendário completamente diferente, um ritmo de jogo muito diferente. Temos uma cultura futebolística bastante diferente nos Estados Unidos, então acho que é um fator que vai desqualificar um bocadinho este Inter Miami, que vai depender muito do desempenho de Messi, principalmente. Vimos o que ele foi capaz de fazer quando já estava no Inter Miami no Mundial 2022, mas agora já leva mais tempo nos Estados Unidos, mais idade, mais tempo longe dos grandes palcos, e é uma equipa que se baseia muito nisto. É uma equipa que vai pôr o seu jogo todo no Messi, vai buscar um jogo de ligação rápida, ligação curta, filtração. É uma equipa até que é bastante ofensiva, não é por ser uma equipa jovem que não tem essa capacidade ofensiva, é uma equipa que tem crescido muito no futebol norte-americano, não à toa tem 2 títulos e também conseguiu chegar até às meias finais da CONCACAF Champions League, mas é uma equipa muito inexperiente, principalmente numa competição desta magnitude, nunca enfrentou uma equipa europeia, nem uma equipa sul-americana, então vai enfrentar um nível competitivo que jamais defrontou, e principalmente quando tem também ao comando um treinador como o Mascherano, é um treinador também que é bastante inexperiente e em 24 jogos apenas ao comando da equipa, tem 13 vitórias, então mostra já uma certa irregularidade até mesmo no futebol norte-americano, quem dirá num grupo dificílimo contra o Porto, contra o Palmeiras e contra o maior campeão africano. Então vejo um Inter Miami bastante isolado neste grupo, apesar de estar em casa, não é um país que tem essa cultura futebolística tão grande para empurrar com muita força a equipa, então vejo o Inter Miami como provavelmente o elo mais fraco deste grupo, a depender do Messi, mas é uma equipa que muito provavelmente vai estar, na minha opinião, na última colocação do grupo, pode estar em terceiro ou por uma surpresa, quem sabe até em segundo, mas é uma equipa que muito provavelmente não vai competir diretamente por uma vaga nos oitavos deste Mundial. E se após defrontar o Palmeiras, o Porto enfrenta o Inter Miami, Porto tem na sua terceira jornada aquela que é no papel a equipa mais fraca, o Al Ahly do Egito, mas engana-se quem pensa que vai ser um jogo realmente fácil. É um jogo que a nível do contexto em si vai ser difícil de prever, porque falamos da última jornada e sabemos bem como em competições assim, depender do que o Porto consiga fazer nas 2 primeiras jornadas, até pode poupar os jogadores na terceira, então até aumenta probabilidades do Al Ahly fazer alguma surpresa, mas é uma equipa que pode não ter realmente um plantel mais vistoso, mas é completamente dominante, sobretudo no seu contexto continental. É uma equipa que é a maior campeã africana de sempre, simplesmente 12 títulos de Liga dos Campeões da África, além de 45 títulos de Liga Egípcia. Então estamos a falar de um clube que é habituado com conquistas, é um clube que tem bastante experiência internacional e que já participou, por exemplo, de 10 edições do Mundial de Clubes no formato antigo. Já conseguiu ser terceiro classificado, ou seja, já conseguiu superar equipas de outros continentes, inclusive o próprio Palmeiras de Abel Ferreira. Então é um clube que tem uma identidade muito forte, uma identidade ofensiva, pode não ter no papel uma equipa mais vistosa e mais técnica, mas vai compensar muito essa falta de técnica, sobretudo na sua vontade. Não importa muito o quão inferior possa ser em relação ao Porto ou não, é um clube que vai gerar dificuldades se conseguir ter o ambiente certo para isso. Então o Porto vai ter de gerir principalmente isso, o ambiente do jogo, e justamente por isso é importante que o Porto consiga chegar ao jogo contra o Al Ahly sem qualquer preocupação com o resultado, porque é uma equipa que, se for preciso, vai dar mesmo tudo, e se o Porto precisar ganhar, pode sentir a depender do contexto em que o Al Ahly consiga pôr o jogo. Mas engana-se que só por ser uma equipa teoricamente mais fraca, seja uma equipa que não tem talento. Uma equipa que conta na baliza com El Shenaoui, o experientíssimo guarda-redes da seleção do Egito, e conta também com jogadores bastante criativos, sobretudo no meio campo. Vamos ter ali o Ashur, Dieng, Trezeguet. Então é uma equipa que tem bastante qualidade, sobretudo no meio campo, mas como podem perceber eu não referi qualquer jogador de defesa, então é a grande fragilidade, e tem muita criatividade, mas também não tem propriamente uma referência no ataque. Então é uma equipa que, foi o que disse, vai depender muito mais do espírito que consiga pôr em jogo nesta última jornada, mas é uma equipa que realmente a nível técnico não é propriamente uma equipa que deve preocupar o Porto, tem a obrigação de vencer, principalmente se for preciso mesmo do resultado para garantir o apuramento, mas é uma equipa que provavelmente vai ser a que vai ter maior ânimo para desempenhar neste Mundial. É uma equipa que tem experiência enorme em competições como o Mundial de Clubes, então é uma equipa que não pode ser menosprezada em qualquer tipo de situação e que não vai baixar a cabeça a qualquer clube, muito menos um Porto que está longe de ser um Porto que é das melhores equipas da Europa. Então, por mais que seja mais fraca, não pode mesmo ser subestimada. Mesmo assim, a minha previsão é que fique em terceiro. Penso eu que vão ser capazes de superar o Inter Miami e vão competir com o Palmeiras ou com o próprio Porto pela segunda vaga. Muitos apontam para o
o Inter Miami como uma equipa que poderia roubar ali uma vaga nos oitavos. Eu pessoalmente, pelo que eu falei, ser uma equipa sem qualquer experiência em competições como esta. Temos aqui um Al-Ahly que é justamente o contrário. Se calhar não tem o Messi, não tem estrelas propriamente globais no seu plantel, mas tem uma identidade muito forte, experiência gigantesca e jogadores com muita capacidade de dar resposta em momentos como esse. Então acho que é por isso que o Al-Ahly se coloca à frente do Inter Miami, pelo menos na minha opinião, e seria o Al-Ahly a equipa a terem atenção por essa segunda vaga para a equipa entre Palmeiras e Porto, que não for capaz de carimbar diretamente à primeira posição do grupo. A falar então do grupo como um todo, Porto chega como uma equipa que depende só de si, são duas vagas, o Porto e o Palmeiras são favoritos a assumir as duas vagas, então o Porto pode deixar o Palmeiras um bocadinho de lado, porque cabe só ao Porto garantir o seu apuramento, não importa se em primeiro ou em segundo. Então é um grupo em que o Porto tem de fazer frente ao Al-Ahly e o Inter Miami. São equipas que não devem causar dificuldades ao Porto, mas é um Porto, como eu referi, não é convincente o suficiente para eu poder afirmar aqui que o Porto vai conseguir o apuramento sem grandes dificuldades. Então o Porto deve conseguir o apuramento, independentemente, mas é um grupo que se calhar o Porto deveria, e em outros anos seria mais claro dizer que o Porto ia conseguir o apuramento até em primeiro garantidamente. Eu hoje, a considerar a realidade de ser um Porto completamente em transição, que chega em final da época, já está muito mais cansado do que propriamente o Palmeiras, por exemplo, que vai agora a meio da época. O Porto chega mais cansado, ainda muito instável, ainda com muitas dúvidas, apesar que tem muito talento, tem o Diogo Costa, tem o Mora, vai ter agora o Gabri Veiga, então é um Porto muito qualificado, mas tem um treinador também jovem, tem uma equipa ainda em transição, então é muito incerto. Cabe o Porto garantir o primeiro lugar do grupo. Na minha previsão, pessoalmente, eu diria que o Palmeiras, justamente por já ter esse trabalho mais longo com o Abel, tem um treinador com uma mentalidade muito forte, seja um plantel bastante experiente, eu diria que o Palmeiras chega mais preparado do que o Porto, propriamente, para assumir a primeira posição deste grupo, mas vai ser o jogo mais decisivo logo a primeira jornada. Então fica aqui a minha previsão final: o Porto vai conseguir vencer o Inter Miami sem grandes dificuldades e vai também vencer o Al-Ahly e consegue o apuramento, mas eu penso que o Palmeiras vai ficar em primeiro, com o Porto em segundo, o Al-Ahly em terceiro, a brigar ali por uma segunda vaga se for o contexto, e o Inter Miami em quarto, que vai sentir essa pressão de ser a sua primeira grande competição internacional e vai sentir não só um Palmeiras fortíssimo, um Porto que é a equipa mais qualificada deste grupo, e um Al-Ahly também com muita experiência e muita capacidade de vencer, uma equipa que está habituada a estar no topo. Ainda assim, vale só lembrar que esta é a minha opinião, é sempre muito difícil fazer previsões em si no futebol, que é bastante imprevisível, então se não concordarem ou tiverem alguma opinião, deixem sempre no comentário qual é a vossa opinião. Se calhar o Porto vai dominar tranquilamente o grupo, mas não sabemos. O Palmeiras é uma equipa fortíssima, o Al-Ahly tem potencial para ser uma equipa surpresa, e o Inter Miami segue uma incógnita porque é uma equipa sem qualquer experiência, mas que tem simplesmente Lionel Messi e companhia. Então um Porto instável não pode se dar ao luxo de não aproveitar toda a qualidade que tem. O Porto tem de se fazer valer como a equipa mais qualificada deste grupo, mas segue mesmo como uma incógnita. E eu ter tentado fazer esta espécie de análise sobre as três equipas, do que é que o Porto vai encontrar nos Estados Unidos neste primeiro Mundial de Clubes da FIFA. Fica por aqui então esta nossa análise aos três adversários do grupo do Futebol Clube do Porto. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso comentário se concordam ou não concordam com alguma coisa que eu disse, qual é a vossa opinião, até onde irá o Porto e principalmente o que é que também vai acontecer com o Benfica, que é a próxima equipa que vamos analisar. Então fiquem atentos, vem aí também a análise de como é que jogam as equipas do grupo do Benfica. Espero também que tenham gostado do vídeo. Se tiverem, deixem o like, subscrevam e acompanhem também o 78 em todos os projetos que nós temos, tanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto no YouTube, em todas as nossas redes sociais. Sigam-nos lá e acompanhem o nosso projeto.